Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, psicólogo social e neuropsicólogo de formação, e hoje eu vim falar com vocês a respeito de um dos personagens mais queridos e carismáticos de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo. E se você quer saber como as experiências traumáticas podem não apenas adoecer alguém, mas podem ser catalisadoras de mudanças positivas na vida de alguém, como aconteceu com o Gojo, e eu vou mostrar para vocês isso nesse vídeo, fica comigo até o fim, que vai ser muito interessante. E para tornar a análise ainda mais rica, nós vamos falar qual a relação do personagem Satoru Gojo com o simbolismo budista, porque esse personagem possui no seu desenvolvimento uma influência muito grande da religiosidade budista. E isso torna o personagem ainda mais complexo e mais interessante de se analisar, inclusive de um ponto de vista psicológico também. E conforme eu fui elaborando o roteiro para falar a respeito do Gojo, para explorar toda essa complexidade que é a trajetória, a personalidade do personagem, eu percebi que reduzir isso a apenas um vídeo deixaria esse vídeo muito superficial. Então, para a gente conseguir fazer uma análise completa mesmo, uma análise bem interessante e aprofundada do personagem, eu vou dividir a análise do Gojo em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar os temas que eu falei até agora, e no segundo vídeo nós vamos abordar especificamente as características de personalidade do Gojo, como sua autoconfiança, sua autoestima, sua autoeficácia e todas as outras características de personalidade que são muito características desse personagem, que tornam ele tão querido e amado pelo público. E além disso, esse primeiro vídeo acaba sendo um complemento ao vídeo anterior que eu fiz do Geto. Então, se você ainda não assistiu o vídeo do Geto, depois que terminar esse vídeo, vai lá e assiste também, que esses vídeos são complementares, porque eu vou provar para vocês aqui que a trajetória do Gojo e do Geto são complementares, elas são codependentes e têm um impacto gigantesco em todos os acontecimentos da obra Jujutsu Kaisen. Então agora que nós terminamos essa introdução, vem comigo para o conteúdo do vídeo, que nós vamos começar falando a respeito da trajetória do Gojo, que começa a ser apresentada para a gente na obra a partir do momento que ele é um aluno ainda na escola Jujutsu. Satoru Gojo é o descendente de um dos 3 clãs mais poderosos do universo Jujutsu, o clã Gojo. E mesmo dentro do contexto dessa família tão poderosa, Gojo é uma anomalia. Em 400 anos, o Gojo foi a primeira pessoa dentro do clã Gojo a nascer com 2 poderes extremamente poderosos, os 6 olhos e o ilimitado. Isso faz com que ele seja um dos personagens mais poderosos ao longo de toda a história dentro do universo de Jujutsu Kaisen. Essas 2 habilidades, quando apresentadas em conjuntos, tornam o Gojo praticamente invencível, e aqui praticamente mesmo, porque nós sabemos que no estado atual do mangá, Gojo aparentemente foi derrotado por Sukuna. O passado do Gojo é introduzido na obra quando ele era ainda um aluno de 2º ano da escola Jujutsu. E é durante esse período, durante esses 3 anos que ele frequenta a escola Jujutsu, que ele conhece seu único e melhor amigo da vida toda, Suguru Geto. E a relação que ele tem com o Geto vai impactar para sempre, de maneira muito significativa, toda a vida, o comportamento e os objetivos do Gojo. Como o Gojo sempre foi muito forte e o Geto também era considerado um personagem muito forte, um feiticeiro extremamente poderoso, tanto que em conjunto os dois eram considerados mais fortes, Gojo conseguiu se identificar com o Geto e conseguiu estabelecer com ele uma relação de amizade muito significativa. Com certeza absoluta, os 3 anos que o Gojo conviveu com o Geto durante a escola Jujutsu foram os anos onde ele não sentiu solidão, porque ele tinha alguém que conseguia compreender ele e com o qual ele conseguia compartilhar experiências. Mas os ventos do destino começam a mudar para esses personagens quando eles recebem a missão de proteger a Rikon Amanai, uma garota não feiticeira, uma garota comum que seria o receptáculo do mestre Tengen. E durante essa missão, a Rikon Amanai morre de uma maneira muito trágica pelas mãos do Toji Fushiguro. Porém, antes dela morrer, ela consegue desenvolver também uma relação de proximidade e de intimidade muito grande, tanto com o Geto como com o Gojo. E é nesse ponto que o caminho dos personagens começa a se separar, que eles começam a ir em direções opostas. Porém, antes de matar a Rikon Amanai, o Toji Fushiguro aparentemente tinha matado também o Gojo durante uma batalha. Entretanto, depois a gente descobre que o Gojo conseguiu utilizar a técnica de reversão de feitiço para se recuperar dos ferimentos causados pelo Toji Fushiguro, e então o Gojo vai atrás do Fushiguro para uma revanche. E é nesse momento, durante a batalha com o Fushiguro, que o Gojo tem o seu despertar, onde ele, que já era um feiticeiro extremamente poderoso, se torna ainda mais forte. E é muito perceptível durante essa luta como o Gojo está num visível estado de euforia.
um estado que eu defini no meu vídeo anterior, quando eu falei a respeito do Geto, como um sentimento oceânico. E como me pediram para explicar a respeito desse sentimento, eu vou fazer isso agora. O sentimento oceânico é uma sensação que foi citada por Freud no seu livro O Mal-Estar da Civilização, a partir de uma carta que ele recebeu de um dos seus amigos, Romain Rolland. E Rolland cita o sentimento oceânico para Freud numa tentativa de explicar para o psiquiatra austríaco qual é um dos componentes principais da religiosidade, pois Freud não era religioso. Rolland definiu o sentimento oceânico como uma espécie de união cósmica com o universo, uma sensação de eternidade que proporciona uma sensação de conexão cósmica. Ter essa experiência, segundo Rolland, é como se sentir como uma onda ou gota de água no oceano. E o próprio Gojo, na luta com Fushiguro, fala em certo momento que ele teve a sensação naquele instante de que tudo no mundo parecia certo, tudo parecia calmo, o que denota que ele teve uma sensação de união com o todo. E não foi por acaso que eu escolhi esse termo para definir conceitualmente a sensação que o Gojo estava sentindo naquele momento, pois o Gojo, enquanto personagem, é enormemente atravessado pela simbologia religiosa budista e é sobre isso que nós vamos falar nesse momento. E a primeira e mais clara menção que nós temos do budismo no Gojo é o próprio nome do personagem, pois Satoru pode significar literalmente iluminação. Como eu mencionei anteriormente, quando estava prestes a morrer a partir da primeira luta que ele teve com Fushiguro, o Gojo utilizou a reversão de feitiço para conseguir se recuperar, e foi naquele momento, segundo o que ele mesmo descreve na obra, que ele conseguiu compreender os princípios basilares, mais elementares, ele conseguiu compreender o núcleo da energia amaldiçoada, e foi nesse momento que, na alegoria apresentada na obra, ele percorreu o Mahayana, que significa o grande caminho, que é um conceito budista de uma das duas grandes vertentes do budismo, e ele se tornou um Bodhisattva, que significa ser iluminado. E ainda durante essa luta com Fushiguro, nós temos mais uma referência a esse princípio da iluminação no budismo. No momento onde o Gojo sobe aos céus, aponta com uma mão para baixo, a outra mão para os céus, e ele diz a emblemática frase: entre o céu e a terra apenas eu sou o honrado. Essa também é uma referência ao budismo, e uma referência direta ao próprio Buda, e uma referência novamente à iluminação budista, pois esse termo, o honrado, é um dos 10 títulos honoríficos de Buda, e aparece durante a obra O Sutra da Flor de Lótus, uma das obras mais importantes do budismo. E até mesmo nesse ponto, nesse quesito da iluminação, a obra contrasta o Gojo com o Geto, com o caminho que o Geto tomou a partir do momento da morte da Riku Amanai. E percebam aqui novamente a genialidade da obra. O Gojo teve seu momento de despertar, a sua epifania, ao ar livre, enquanto ele subia ao céu. E já o Geto tem sua epifania, o seu despertar, sozinho, enclausurado num banheiro, sozinho com seus próprios pensamentos, naquela cena também emblemática, onde ele pensa pela primeira vez nos seres humanos não feiticeiros como macacos. E o contraste disso fica ainda mais óbvio em uma página colorida do mangá, onde o Geto é representado como um Bodhisattva também. Porém, diferente das representações comuns do Bodhisattva, ele está fazendo um mudra, que são as posições de mão que aparecem no budismo, de forma oposta às que aparecem nas representações tradicionais de um Bodhisattva. E aqui o autor quer demonstrar que o caminho que o Geto percorreu é o caminho oposto ao da iluminação, é um caminho de trevas. E com o Gojo se tornando mais forte, ele e o Geto começam a ser enviados para missões sozinhos, e após uma série de eventos consecutivos extremamente difíceis para o Geto, ele acaba se tornando um vilão. Ele acaba se afastando da escola Jujutsu e tendo como principal objetivo exterminar todas as pessoas não feiticeiras do mundo. E isso, mais do que a própria morte da Riku Amanai, do que o próprio despertar que o Gojo teve, vai ter um impacto muito grande nesse personagem. E eu quero provar para vocês que foi justamente esse evento, mais do que a própria morte da Riku Amanai, e do que o despertar do Gojo, que fez com que ele adotasse o objetivo de se tornar um professor para conseguir reformar a sociedade Jujutsu de cima para baixo através da educação. Porque vamos pensar um pouquinho mais a respeito dessa relação que o Gojo tem com o Geto. Os 3 anos na escola Jujutsu que o Gojo conviveu com o Geto possivelmente foram os 3 únicos anos da vida do Gojo onde ele realmente não se sentiu sozinho. O Geto compartilhava com o Gojo o título de feiticeiro mais forte. E quando nós estabelecemos relações de amizade, nós justamente procuramos pessoas com as quais nós podemos nos identificar, com as quais nós temos objetivos ou interesses em comum. E dificilmente alguém no universo Jujutsu naquela época conseguia compreender tão bem o Gojo quanto o próprio Geto, justamente pelo fato de eles serem feiticeiros extremamente poderosos. Então o Gojo conseguia se identificar. E ele tinha no Geto uma pessoa que conseguia compreender as experiências pelas quais
quais ele passa em função desse poder absurdo que ele tem. E quando o Geto vai embora e posteriormente morre pelas mãos do próprio Gojo, o Gojo não tem mais ninguém que possa realmente entendê-lo. Assim, o Gojo está sempre cercado de pessoas, mas mesmo assim ele se sente solitário. Ele passa por uma experiência que muitas pessoas já passaram, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora também entendem, que é o fato de que você pode se sentir sozinho, mesmo estando no meio de uma multidão. E o capítulo 220 do mangá mostra um flashback muito interessante da Shoko, que a gente pode utilizar para conseguir compreender exatamente essa transformação que ocorreu no Gojo após a partida do Geto. Nesse flashback da Shoko, o Gojo aparece dizendo que ele pretende treinar um grupo extremamente poderoso e inteligente de feiticeiros, e para isso ele pretende, obviamente, se tornar um professor, para conseguir reformar a sociedade Jujutsu para que ninguém mais se sinta sozinho. E aqui nesse ponto ele possivelmente está falando não apenas dele, mas como do próprio Geto também. Então, tudo o que aconteceu com o Gojo, principalmente esse acontecimento mais impactante, que foi a partida e posterior morte do Geto, faz com que o Gojo busque se transformar num professor, para fazer com que os jovens feiticeiros que estão entrando na Academia Jujutsu não passem pela mesma experiência que ele e o Geto passaram. Então nós vemos como essa experiência teve um impacto até em certa medida positiva nos objetivos que o Gojo tem. E aqui nesse ponto a obra estabelece que o Gojo é uma antítese do Geto não apenas de um ponto de vista simbólico e espiritual, considerando a religiosidade budista, mas que o Gojo também segue um caminho oposto ao Geto do ponto de vista psicológico, considerando a maneira como ele lida com a morte da Riku Amanai, mas principalmente com a experiência que parece ter sido mais traumática para o Gojo, que foi a partida e a morte do Geto. Enquanto o Geto, como eu mencionei no vídeo anterior, passou por uma situação que indica que ele desenvolveu um quadro de transtorno de estresse pós-traumático e teve uma mudança negativa na sua personalidade em função das experiências catastróficas pelas quais ele passou, o Gojo parece ter tomado um caminho justamente oposto a isso. Ele parece ter tido uma mudança positiva na sua personalidade, objetivos e visão de mundo. E o que nos ajuda a entender o que exatamente aconteceu com o Gojo é o conceito psicológico de crescimento pós-traumático. Esse conceito foi cunhado pelos psicólogos Richard G. Tedeschi e Lawrence G. Calhoun na década de 1990, mais especificamente no livro Trauma and Transformation: Growing the Aftermath of Suffering, ou em uma tradução livre, Trauma e Transformação, Crescimento após o Sofrimento. Uma frase que sintetiza de uma maneira muito simples e clara a ideia por trás do conceito de crescimento pós-traumático é um aforismo que está presente no livro O Crepúsculo dos Ídolos, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que diz que o que não me mata me fortalece. Tedeschi e Calhoun elaboraram essa teoria buscando explicar as mudanças positivas que parecem ocorrer em alguns indivíduos após eles enfrentarem eventos traumáticos. Essa teoria destaca a possibilidade de crescimento pessoal e de mudança positiva na perspectiva de indivíduos após o enfrentamento e superação de eventos traumáticos. O conceito de crescimento pós-traumático, entretanto, não pode ser confundido com outro conceito muito próximo e parecido, que é o conceito de resiliência. Enquanto o crescimento pós-traumático destaca a possibilidade de uma mudança após a ocorrência de um evento traumático, o conceito de resiliência diz respeito à capacidade do indivíduo retornar ao seu funcionamento psicológico anterior à ocorrência de um evento traumático. Ele não destaca uma mudança, ele destaca um retorno ao que era antes do evento ou do acontecimento traumático ou estressante. Diferentemente do que acontece com o crescimento pós-traumático, que destaca a mudança, mas uma mudança positiva. O que também diferencia esses dois conceitos do transtorno de estresse pós-traumático e das mudanças negativas na personalidade que podem ocorrer em indivíduos que vivenciam eventos traumáticos, como aconteceu com o Geto. Utilizando o conceito de crescimento pós-traumático para entender o que aconteceu com o Gojo, ele, diferente do Geto, não apenas se manteve no caminho correto, como a médio prazo, isso teve um impacto positivo na maneira como ele se comporta e vê o mundo e seus objetivos também. Gojo, um homem que anteriormente era extremamente egocentrado, pensava apenas em si mesmo, não tinha um objetivo maior de ajudar as pessoas, agora se tornou uma pessoa que realmente consegue empatizar, que consegue pensar nos outros, ainda que esses outros sejam as pessoas que são feiticeiros assim como ele. Mas ele começa a ter um objetivo maior, ele começa a ter essa ideia de se tornar um professor para reformar a sociedade Jujutsu, pensando não apenas nele mesmo, mas principalmente na nova geração de feiticeiros que vai vir. Ele quer que essas pessoas não passem pelas mesmas experiências extremamente sofridas, extremamente tristes e solitárias pelas quais ele e o Geto passaram. E isso pode ser interpretado como uma tentativa de transformar o trauma em crescimento
crescimento e aprendizado. A resposta do Gojo ao trauma não é apenas uma resposta passiva, é uma resposta ativa. Ele escolhe ativamente enfrentar o desafio, buscando uma missão significativa e construtiva. E aqui é importante pontuar que nem todas as pessoas que passam por situações traumáticas necessariamente vão passar por um processo de crescimento pós-traumático. Vários fatores influenciam essa possibilidade de crescimento pós-traumático. Dentre eles estão as características do evento traumático e não apenas a magnitude, o tamanho do trauma, mas principalmente a percepção do dano que a pessoa tem em relação a esse trauma sofrido. Algumas variáveis sociodemográficas, como gênero e idade, tipos de personalidade e estilos de processamento cognitivo, ou seja, como a pessoa pensa e raciocina a respeito daquilo que aconteceu, e traços de personalidade como extroversão e abertura à experiência costumam ter um desfecho mais positivo no sentido da possibilidade do crescimento pós-traumático. Estratégias de coping, ou seja, de enfrentamento e apoio social, sendo que estratégias de coping positivo e apoio social percebido costumam estar associadas a um desfecho onde ocorre o crescimento pós-traumático, e a possibilidade de expressão de emoções também tem uma relação muito grande com isso. O contraste entre o Gojo e o Gito destaca a variabilidade da resposta humana frente a situações traumáticas e como as experiências adversas podem moldar radicalmente a trajetória de uma pessoa. O crescimento pós-traumático do Gojo aprofunda ainda mais a complexidade psicológica desse personagem, mostrando a sua resistência e sua habilidade em transformar a dor em ações construtivas. A jornada do Gito, por outro lado, mostra os perigos da não resolução do trauma, resultando em uma espiral negativa que vai trazer ações danosas não apenas para ele, mas para todo mundo ao seu redor. Essa divergência dos personagens na maneira como eles respondem ao trauma acaba criando um conflito significativo na narrativa, explorando temas como superação, escolhas morais e os caminhos diferentes que a dor pode seguir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e aguardem que logo nós teremos o próximo vídeo do Gojo, nos quais nós vamos abordar especificamente as características de personalidade desse personagem. É isso, pessoal, e até breve.